Olá, graça e paz, discernindo o tempo presente. E eu tenho orado, tenho buscado ouvir o Senhor meditando em sua palavra, estando sensível à direção do Espírito a respeito desse assunto. E algo que tem falado forte no meu coração é que uma coisa que Deus deseja de nós nesse tempo é que nós coloquemos um foco e uma prioridade na essência do que é ser igreja, na sua missão, ou seja, na sua razão de ser. Há cerca de 20 anos atrás, a nossa denominação, liderança e também os pastores todos se reuniram para elaborar uma declaração de missão. E eu creio que essa declaração de missão, ela resume muito bem, ela condensa o ensino bíblico sobre esse assunto. E ela está baseada em dois textos chaves. Primeiro texto, Atos 1:8, que registra as últimas palavras do Senhor Jesus antes de voltar ao Pai. Ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o segundo texto é o texto da Grande Comissão, onde Jesus resume a missão da igreja, dizendo: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A declaração de missão que foi elaborada diz o seguinte, que a missão da nossa igreja é receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Eu creio que essa declaração traz 4 ênfases, 4 coisas essenciais e que nós devemos dar prioridade no tempo que nós estamos vivendo. A primeira delas está na palavra receber. É interessante que a declaração traz essa sequência de verbos. Precisamos primeiro receber, para então ser, para só depois fazer. E o receber significa que santidade e poder não é algo que nós produzimos por nós mesmos. Não é fruto de uma disciplina, de um esforço próprio, ainda que essas coisas tenham seu lugar, mas a santidade e o poder nós recebemos de Deus. E, portanto, a primeira ênfase fundamental e importante é o relacionamento pessoal de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, quanto mais cheios nós estivermos do seu Espírito, então mais nós seremos a igreja que Deus quer que nós sejamos e nós faremos aquilo que Deus quer que nós façamos. Segunda ênfase está na palavra santidade. Essa é a ênfase histórica da nossa denominação. E o grande desafio é ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, nas reações que nós temos, na motivação que está dentro do nosso coração. Que nós sejamos tão cheios do Espírito Santo que nos nossos relacionamentos se expresse o seu fruto, que os nossos relacionamentos sejam caracterizados por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Terceira ênfase está na palavra poder. Jesus não só foi um modelo para nós, é o nosso modelo de santidade, mas Jesus também é um modelo para nós de um ministério marcado por poder de Deus. O desafio é nós sermos como o apóstolo Paulo, que dizia bem claramente que quando ele exercia o ministério, o evangelho chegava não apenas em palavra, mas também em demonstração do Espírito e de poder. Que a nossa vida, as nossas igrejas, nós tenhamos espaço para que cada vez mais todos os dons do Espírito Santo, que é o poder de Deus para nos capacitar a servi-lo, possa se manifestar e existam ministérios eficientes em todas as áreas dos dons que a palavra de Deus nos lista. Quarta e última ênfase dessa declaração é fazer discípulos. E o desafio aqui é que o ensino vá bem além do conteúdo da palavra de Deus. É importante ensinar o conteúdo da palavra de Deus, mas o que Jesus disse na Grande Comissão é que nós devemos ensinar a guardar, a obedecer, a vivenciar os princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que Ele ordenou. O nosso ensino precisa transmitir vida, precisa fazer transformação de vida. E discipulado também significa que o ensino traz o caráter de multiplicação.
Um discípulo faz outro discípulo, que faz outro discípulo, que faz discípulos. E é dessa forma que o Evangelho chegou até nós. E é dessa forma que hoje o Evangelho chegou a cerca de 2,2 bilhões de pessoas. Que nós possamos resgatar essa prática essencial e importante de fazer discípulos. Como é que está a sua vida pessoal? Como é que estamos nós como igreja? Deus quer que nós nos caracterizemos cada vez mais por um relacionamento pessoal de grande intimidade com Deus, por santidade, por poder de Deus se manifestando em nossa vida, em nosso ministério, e por fazer discípulos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua igreja e que todos nós possamos experimentar no nosso dia a dia que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século.